Beleza, pessoal. Tá, a primeira coisa que eu já vou falar é o seguinte, ó, a gente já está entrando na reta final do segundo trimestre, né? A gente tem mais essa semana e a próxima semana ali de atividades antes de vocês receberem as informações quem vai ficar em recuperação e quem não vai ficar em recuperação. Então, é de suma importância que vocês entreguem as atividades em dia, até para ter essas atividades para não ficar em recuperação, né? É muita bobeira, às vezes, ficar em recuperação porque deixou de entregar uma coisinha ou deixou de fazer alguma coisa, tá? Então, assim, ó, essa semana eu vou passar ali um pente fino para ver quem que está me devendo atividade, quem não está. Eu já fiz isso num outro momento e já fiz uma cobrança, mas tenta entregar essa atividade dessa semana também, para não ficar pendente, para vocês também não se prejudicar por causa disso. E na semana que vem, como a gente também vai fazer uma prova ali para finalizar o capítulo, também todo mundo participa dessa prova, não falta, no caso vai ser na quinta-feira, vai ser durante a aula, então também tem toda essa questão de fazer as coisas em dia, tá? Nesse primeiro momento ali eu vou fazer a correção da nossa atividade da semana passada. Logo em seguida a gente já começa ali fazer mais uma revisão, tem mais um negocinho ali para corrigir, eu tiro mais alguma dúvida sobre, falo mais um pouquinho de juros ali, juros simples e juro composto, e praticamente a gente já terminou esse capítulo, tá? Uma outra coisa, por acaso alguém não tem recebido as, as devoluções ali das atividades e tal, porque tipo, teve algumas pessoas que me mandaram e-mail avisando, não estou recebendo a devolução ali, vocês estão colocando seus e-mails corretamente, né? Vocês são grandinhos o suficiente, eu acho que saber digitar o e-mail de vocês e se tem o e-mail digitado correto, vai devolver. Alguém não recebeu, por exemplo, que fez, não recebeu a última atividade da semana passada? Todo mundo? Beleza, eu entendi que todo mundo recebeu a atividade. Ok, então vamos fazer. Tá. Ô, Jonathan, tu dirige nota ou só de aparecer ali que tu completou o formulário? Não, não, os dois, tá? Tipo, tanto na hora de que vocês preenchem, beleza, eu preenchi, blá blá blá, eu recebo ali o negócio, e também quando eu compartilho ali com vocês A nota eu a, não a recebi nota. desse. Desse você não recebeu? Não. Tá, mas vamos ver se você chegou aqui, ó. Você preencheu, não preencheu? Aham, apareceu aqui no meu e-mail que tá feito. Tá, mas eu liberei ontem de tarde ali, você viu depois das 5 seu e-mail? Eu acabei de entrar aqui, não tem nada de nota. Tá, deixa eu ver, mas você fez, né? Deixa eu só conferir aqui se fez, tá? Recebi aqui. Beleza. Deixa eu só não compartilhar a tela aqui com vocês para conseguir ver isso. É também uma abinha ali. Deixa eu só tirar aqui, aí eu já vejo, já te digo. Vou te confirmar qual é o teu e-mail que tu mandaste aqui, tá? Tururururu, cadê aqui? Opa. Ah, 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 ah. Turururu. Tu, Gabriel, Tiago, Vitor. cadorim10@gmail.com, é isso? É. Eu mandei para ti um e-mail às 5h17. Dá uma olhada lá às vezes vai para a caixa de spam, alguma coisa assim, porque aqui não chegou nenhuma reclamação, porque quando o e-mail não chega, vem um e-mail reclamando para mim, olha, a caixa de e-mail da pessoa está cheio, blá 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 blá. Um que sempre volta para mim é o da Yasmin. Mas aí eu já imagino que ela não recebe porque reclama aqui, mas em geral não tem reclamação. Depois dá uma olhada lá nos spams, alguma coisa, ver se não chegou. Mas depois, se você quiser, eu posso falar a sua nota também. Agora eu vou fazer a correção aqui, tá? Beleza, vamos lá. Então, deixa eu fazer a apresentação aqui de novo. E aí a gente começa a nossa apresentação aqui da correção. Chururu. Aqui a apresentação. Vamos lá. Essa parte aqui do Teorema de Tales é bem uma continuação daquilo que a gente já viu no sétimo ano em algum momento, tá? Que é basicamente regra de três, tá? E isso a gente também viu um pouquinho ali no oitavo ano, mas é basicamente aplicado a um novo problema que vai aparecer ali um feixe de retas paralelas e pronto.
Então vamos nesse primeiro problema aqui que apareceu no IFSC, ó. Num período da tarde, a sombra de uma árvore foi medida, obtendo-se o comprimento de 10 metros. Então, a sombra mede 10 metros. Ao mesmo tempo, Márcio, que mede 1,60 de altura, tinha uma sombra de 2 metros de comprimento. É correto afirmar que a altura da árvore é d? Tá, como é que a gente monta esse problema? Deixa eu puxar aqui o nosso probleminha. A gente tem a pessoa. Opa! A gente tem a pessoa e tem a sombra dela. A gente tem a árvore e tem a sombra dela, tá? Então aqui, ó, a pessoa mede 1,60, a sombra tem 2 metros. Aqui, a sombra da árvore tem 10 metros, e o que está faltando para mim é aqui, ó, é o tamanho da árvore de verdade, tá? Que é mais ou menos o que aparece aqui no desenho, tá vendo? Só que, né, desenhadinho bonitinho. Então aqui a pessoa, do lado da sombra, a árvore, a sombra da árvore. Ok. O que eu tenho que fazer? Tem que transformar isso daqui numa regra de 3. Então, vai lá, ó, 1,6 dividido por 2 igual a x sobre 10. Só multiplicar cruzado, a gente vai chegar em 2x igual a 16, x igual a 8. Bem fácil, tá? Então, esse resultado ali vai ser igual a 8. A maioria do pessoal, se eu não me engano, acertou. Vamos ver aqui como é que tá. Exatamente, a maioria do pessoal colocou 8 metros, então tá correta essa afirmação. Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima. Mesma coisa do Teorema de Tales, só que agora montado de um outro jeito, através de um feixe de retas paralelas. Então aqui a gente tem duas retas que foram cortadas por transversais. Aí na primeira transversal aqui a gente tem 4 e 7, aqui na outra a gente tem 12 e x, e monta esse problema aqui. Então 4 está para 7, assim como 12 está para x. Então vamos lá para o quadrinho aqui. 4 está para 7, assim como 12 está para x. Tá vendo? Essa é a montagem mais fácil que tem, porque é bem direto, tá? Tipo, não tem muito o que inventar. Quando a gente multiplica cruzado, isso aqui vai ficar 4x igual a 84. E o x vai ser igual a 84 dividido por 4, fica 21. Pronto, então a resposta vai ser 21 centímetros. De fato, aqui aparece 21 centímetros. Vamos ver como é que foi a resposta do pessoal. A maioria do pessoal também acertou que foi 21 centímetros aqui. Beleza, vamos para a próxima. Próxima, praticamente o mesmo desenho, só que o diferencial dessa daqui para a anterior é que vai aparecer um x cruzado. Como assim um x cruzado? Eu vou ter um x aqui que vai multiplicar um x menos 1, e isso vai dar uma equação do segundo grau. A gente vai resolver a equação do segundo grau para depois conseguir responder qual é esse valor, tá bom? Então vamos lá, vou passar para o próximo frame aqui. Então vou copiar ali a nossa equação. A gente tem 1 sobre x igual a x menos 1 sobre 12. Então, vamos lá. 1 sobre x igual a x menos 1 sobre 12. Quando a gente multiplica isso aqui cruzado, vai ficar 12 igual a x ao quadrado menos x. Quando a gente empurra esse 12 aqui para o outro lado, transforma na equação como a gente está acostumado, vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Mas, professor, aqui estava positivo, empurrou para cá, por que não ficou negativo? Depois eu multipliquei automaticamente ali de cabeça por menos 1, e a gente sabe que se tivesse do lado esquerdo é a mesma coisa que tivesse do lado direito, porque a gente tem a igualdade ela é sempre simétrica, tá? Então é como se fosse um espelho, que está de um lado, está do outro, é a mesma coisa, tá? Então eu passei esse menos 12 para lá, e desse lado aqui ficou zero, né? Não pode, tipo, simplesmente não ter nada ali. Ah, não ter nada é a mesma coisa que ter zero? Não, a gente tem que colocar o zero aqui para lembrar que isso aqui é uma equação. Então eu estou comparando isso aqui com o zero para a gente chegar nos resultados possíveis das raízes dessa equação. Então, beleza, eu vou passar aqui para o próximo frame, eu vou fazer bonitinho aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C, x ao quadrado, menos x menos 12 igual a zero. O nosso, deixa eu botar de uma outra corzinha aqui, ó. A igual a 1, B igual a menos 1, C igual a menos 12. Beleza, vamos lá. X igual. Menos 1 fica 1. Mais ou menos raiz
Menos 1 ao quadrado fica 1. Aí eu tenho menos 12 vezes menos 4, vai ficar mais 48. Isso tudo dividido por 2. 1 mais o 48 fica 49. Então vai ficar a raiz de 49, 1 mais ou menos raiz de 49 dividido por 2. Beleza, vamos passar aqui para o próximo. X igual a 1 mais ou menos raiz de 49 dividido por 2. Aqui a gente faz aquela nossa divisão aqui do x uma linha e x duas linhas, tá? Vou botar aqui embaixo porque ali vai ficar apertado. X duas linhas. Ok. 1 mais 7 vai ficar 8. 8 dividido por 2 fica 4. A outra. 1 menos 7 vai ficar menos 6. E menos 6 dividido por 3, fica, aliás, por 2, fica menos 3. Ok, chegamos nas duas respostas. Aí a gente tem que considerar que isso daqui está sendo aplicado dentro de um teorema de Tales. E as respostas que são negativas, se tiver direto x aparecendo aqui na equação, vamos supor, deixa eu voltar aqui para olhar para o desenho. Ó. Se eu for substituir aqui o menos 3 aqui direto, vai ter um tamanho que é negativo. Então não faz sentido. Então a gente tem que fazer a seguinte consideração quando a gente for responder. Primeira coisa aqui tem essas duas respostas para essa equação proposta, mas no teorema de Tales a gente só vai ter a equação positiva nesse caso aqui, porque quando eu substituo, vai ficar menos 3 aqui e não faz sentido. Então a gente tem que colocar aqui só o 4. Então a única resposta possível para o x seria o 4. E se eu substituo aqui também faz sentido, porque 4 menos 1 fica 3, e aqui fica 1 sobre 4, é a mesma coisa do que 3 sobre 12. Faz sentido, é só multiplicar por 3 em cima e embaixo que a gente chega nessa proporção aqui. Então, tá correto. De fato, é o 4. Vamos ver quantas pessoas chegaram nesse 4 ali. A maioria do pessoal ainda acertou que era o 4, mas teve bastante gente pingando aqui nas outras respostas. Teve uma pessoa que falou a raiz de 13 aqui. Beleza, vamos para a próxima questão aqui. Até aqui tem alguma dúvida, pessoal? Porque essa daqui, as duas eram praticamente iguais, assim, elas não tinham coisas diferentes uma da outra. Ok, ok? Beleza, vamos para a próxima aqui. Aí, essa daqui é um exemplo que eu falei na aula passada. Eu ainda dei a grande dica dizendo, olha, quando forem montar o lance aqui que aparece o triângulo, né, que não necessariamente aqui é no feixe transversal, aqui está na parte de baixo, a gente tem que considerar o triângulo todo, ó. Então, essa parte de cima tá para essa partezinha de cima, o todo vai estar aqui para essa parte aqui que é o todo. Então, o triângulo aqui que pega esse lado vai ser o 3 mais o 1. Então, na hora que montar, tem que ter essa consideração. Eu ainda chamei a atenção, ainda dei essa dica antes de vocês fazerem, porque eu sabia que muita gente ia ter dificuldade na hora de montar. Se botar essa aqui, só 1 está para o x menos 1, vai dar ruim, vai dar errado, tá? Então, vamos montar essa daqui, ó. Então, eu tenho que colocar 3 está para o x menos 2. Vou colocar aqui no lado, peraí. Ó. 3 está para o x menos 2, assim como... Deixa eu voltar no desenho. Olha só, o 3 está nessa parte de cima inteiro, mas quando a gente vai olhar o triângulo inteiro maior aqui, tem esse triângulo maior aqui que forma a figura, é o 3 mais 1. Então, eu tenho que pensar 4 está para o x menos 1. Então, quando eu for montar aqui, tem que ser 4 está para o x menos 1. Isso faz toda a diferença ali no problema, tá? Porque é a mesma coisa que a gente pensar o seguinte, ó, vou repetir aquele desenho fazendo os triângulozinhos para vocês entenderem. É a mesma coisa que o problema da árvore, tá vendo? A gente está fazendo o problema ali da árvore que a gente acabou de fazer, pensando aqui, ó, a sombra da pessoa é 3 metros, aqui está a sombra como x menos 2. Quando a gente vai olhar a árvore, a gente tem que pensar, poxa, a árvore não é só a diferença da pessoa para a árvore. Eu tenho que pensar do começo lá de cima da árvore, do topo da árvore até o chão, e também a sombra vai estar toda aqui embaixo. Então, não dá para pegar só esse pedacinho aqui e comparar com a sombra toda. Eu teria que comparar com um pedaço só aqui embaixo, bem pequenininho, que é menor do que esse todo aqui, tá? Então, é basicamente a mesma ideia. Então, tá, ficou aquela equação ali, a gente vai resolver aqui só fazendo a cruzada, né? Vai ficar, então, 3 que multiplica x menos 1 igual a 4 que multiplica x menos 2. Quando eu faço o chuveirinho aqui, ó,
tchum, 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 tchum. Vai ficar, então, apaga aqui, 3x menos 3, 3x menos 3, e no outro aqui, 4x menos 8, igual 4x menos 8. Empurra para cá, empurra para lá, vai ficar 4x menos 3 aqui, e aqui desse lado, 8 menos 3. Desse lado ficou 5, desse lado ficou x, e acabou a nossa equação aqui. A gente chegou com x igual a 5. Vamos ver se faz sentido na hora que a gente substituir ali. Ó. Se eu substituir aqui, olha só, 5 menos 2 vai ficar 3. Ok, 3 está para 3, faz sentido. E 5 menos 1 vai ficar 4, como 4 está para 4. Poxa, né? 3 está para 3, assim como 4 está para 4. Se eu reduzo, fica tudo igual a 1. Beleza, faz sentido. Então a resposta é realmente 5. Vamos ver quem respondeu 5 aqui. Passando para a próxima. A maioria do pessoal respondeu que era 5, de fato, né? Apagando aqui. 2x está para 4, assim como. Aí eu tenho o 2x mais 2, tá vendo? Eu tenho que pegar os dois pedaços aqui, então eu tenho que colocar 2x mais 2 está para 4x mais 4. 4x mais 4. Ok. O que dá para fazer aqui para facilitar? Daria para a gente simplificar, né? Tipo, dividir esse lado aqui por 2, dividir esse lado aqui por 2, para ficar números menores. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer a multiplicação aqui direto para cair na equação do segundo grau e a gente resolver com a equação do segundo grau. E lá, quando a gente for ver os coeficientes, a gente pode reduzir elas antes de resolver a equação que vai dar na mesma coisa do que eu reduzi aqui, tá? Então, vamos lá, vou pegar e fazer a multiplicação. 2x que multiplica 4x mais 4, né? Esse aqui com esse, igual a 4, que multiplica 2x mais 2. Ok? Ok, né? Tá correto. Vamos para a próxima parte aqui. Vamos fazer o chuveirinho. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Ok, 2x que multiplica 4x vai ficar 8x ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vai ficar 8x ao quadrado. 2x vezes o 4 vai ficar 8x desse outro lado. 4 que multiplica 2x vai ficar 8x também. E desse lado aqui, 4 que multiplica o 2 fica 8 mais 8. Essa equação aqui vai ser fácil de resolver, quer ver? Olha só. Primeira coisa, eu posso dividir tudo por 8 aqui, facilitar a minha vida, mas antes mesmo de dividir por 8, olha só, eu vou perceber, poxa, tem 8x desse lado, tem 8x desse lado, quando 8x ao quadrado igual a 8. Então aqui, ó, 8x ao quadrado igual a 8, e aí a gente vai ficar com x ao quadrado igual a 1. Tá, essa equação, ela é bem fácil. Que número que a ao quadrado dá 1? A gente nem precisa colocar no Bhaskara, né? Vai ficar x uma linha igual a 1, ou x duas linhas igual a menos 1. Aí a gente volta também para aquela indagação. Será que quando eu substituir esses números aqui lá na minha equação, no meu problema inicial, vai ter problema? Vai ter se eu colocar o menos 1, porque ó, se eu coloco o menos 1 aqui, vai ficar um tamanho negativo, e tamanho negativo não faz sentido, então a gente tem que colocar só o 1, que é o valor positivo. Então, se eu colocar 1, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 2 mais 2 é 4, 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Faz sentido, porque eu substituo aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4, 4 mais 4 dá 8, então faz bastante sentido ali o resultado que a gente chegou. Então, a resposta correta vai ser 1. E a gente tem a resposta 1 aqui, vamos ver as pessoas respondendo.
A maioria do pessoal também colocou a resposta correta como 1, mas teve bastante gente que colocou as outras respostas aqui de dispersão, saiu no chute e não conseguiu fazer ali o nosso Bhaskara da vida, tá? Beleza, vamos para a próxima questão aqui, ó. Próxima questão é o cruzando aqui, tá? Em vez da gente estar no modelo clássico ali do Thales, ele está passando a linha aqui para cima e eles estão se encontrando lá na outra linha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a ideia que eu preciso respeitar a linha. Olha só, essa linha aqui que tem o x está com um 9 também. Então eu tenho que colocar o x está para o 9, assim como o 4 está para o 3, tá? E eu também, quando fui fazer a revisão, eu também dei essa dica para vocês tomarem cuidado na hora de montar isso daqui, porque é muito fácil a gente colocar o x está para o 3 e aí dá errado, tá? Esse daqui tem que estar com a mesma linha, tá? Então, o feixe de retas paralelas tem que estar relacionado com a mesma linha, ou a parte de cima com a parte de cima, a parte de baixo com a parte de baixo, mas aí também pegar nas proporções, ó. Primeiro essa linha aqui, então vai ser x está para o 4, assim como 9 está para o 3. Ah, mas o professor pegou ao contrário. Não, eu mantive na mesma linha primeiro. Ó, essa linha aqui vai aparecer primeiro e depois eu coloco essa. Então, ó, x está para o 9, então vamos montar ali. X está para o 9, assim como o 4 está para o 3. Então, o 4 está para o 3. Multiplica cruzado, 3x igual a 36, x igual a 12. Tem a resposta 12 ali? Vamos ver. Tem a resposta 12. Aí vamos ver o que o pessoal acertou aqui. De fato, a maioria do pessoal colocou correta, 12. E vamos para a próxima aqui, que é praticamente igual, só que aí vai aparecer uma equação do segundo grau que vai sumir na primeira simplificada que a gente der ali. Então, olha só, essa outra aqui vai ficar o seguinte. Deixa eu limpar aqui. Vai ficar 3x sobre x. Então, vai ficar ali, ó, 3x sobre x igual 2x sobre 4. 2x sobre 4. Por que eu disse que vai simplificar na primeira coisa que a gente tiver? Olha só, esse cara aqui ó, não está na forma irredutível. Eu posso cancelar esse x com esse x, ficar só um terço. Aqui eu também posso cancelar esse cara aqui com esse cara. Mas assim, nem vai precisar fazer isso, porque quando a gente multiplica cruzado, a gente já vai cair numa outra equação também que é super fácil de resolver. Quer ver? Ó, 4 que multiplica 3x vai ficar 12x, e desse lado vai ficar 2x ao quadrado. Ok. Aqui ó, a gente pode reescrever e reorganizar esse troço aqui da seguinte maneira. Vai ficar 2x ao quadrado menos 12x igual a zero. Se eu divido a linha inteira por 2, vai ficar x ao quadrado menos 6x igual a zero. E a gente consegue dizer quais são as raízes dessa equação aqui. Vai ser x igual a zero e x igual a 6, que é aquele mesmo esquema que a gente viu lá no outro dia, quando estava fazendo a revisão das equações as equações do segundo grau, que a gente, quando está uma equação do segundo grau que não é completa, a gente consegue resolver ela praticamente só batendo o olho, né? Pega aqui o oposto, o fatório, isso aqui a gente já chega no resultado. Tá, então a gente tem 0 e 6. Vamos pensar o seguinte, se eu colocar esse problema com o tamanho 0, a gente vai ter um probleminha. Qual vai ser o probleminha? A gente tem aqui ó, um tamanho 0 dividido por 0. Opa, então o 0 não pode ser. Tá? E uma outra coisa, o 0 sobre 0 vai ser a mesma coisa do que 0 sobre 4. Não faz sentido. Tá? Então o 0, apesar de não ser negativo, aliás, ele é negativo e positivo no senso estrito da coisa, ele é positivo e negativo ao mesmo tempo, mas a gente vai ter só uma resposta, que vai ser o 6. Então, a resposta correta vai ser o 6 ali. A maioria do pessoal, eu acho que também colocou essa resposta como 6, como correta, ok? E além disso, pessoal, eu quase não tenho colocado respostas em outros, tá? Eu tenho acabado colocando essas respostas aparecendo aqui, mas vocês sempre desconfiem que eu posso estar, a resposta não está aparecendo aqui, tá? Então não fique nessa ideia só de chutar e tal, porque vocês podem responder o outros, tá? Quando aparecer o outros, desconfie, tá? Então sempre pode a resposta tá
no outros, tá? Apesar de que tem várias respostas possíveis aqui, e se resolvesse, de fato, estaria o resultado, tá? Ficou alguma dúvida sobre essa parte aqui do Teorema de Tales? É basicamente 3 desenhos e qualquer problema do Teorema de Tales cabe dentro desses 3 desenhos aqui, que é o primeiro que aparece tudo paralelo, bonitinho, que é o clássico, depois tem o do triângulo e tem aqui o do X, tá vendo? É basicamente esses 3 problemas, e se vocês repararem, qualquer outro problema que for transformado em desenho, por exemplo, esse daqui, ó, da árvore, o da árvore é praticamente o do triângulo, porque a gente tem um pedacinho aqui, um triângulozinho menor aqui encaixado dentro de um triângulo maior, que é exatamente o que aparece nesse problema aqui, ó, tá vendo? O triângulozinho menor e aqui o triângulo maior. Então aqui a pessoa é o menorzinho, a árvore é o maior. Pronto. Então, assim, qualquer problema que não esteja representado nesse estilo, a gente acaba conseguindo transformar em algum desses 3 desenhos ali. Alguma dúvida? Eu não entendi muito bem isso do triângulo aí, John. Tipo, eu Tá. entendi, mas ficou meio. Tá, vou fazer um desenho para ti que vai ficar muito mais fácil, quer ver? Olha só. O do triângulo é o seguinte, ó. A gente tem isso daqui, ó. A gente tem um triângulo desenhado e ele faz isso daqui, ó. Ele pega, escreve o mesmo negócio aqui e faz assim. Tá vendo? Quantos triângulos tem aqui de verdade? 3. 3? Não, é um triângulo, só que são dois repartidos em dois. Sim, a gente tem 2 triângulos diferentes. Um triângulo azulzinho que está aqui em cima e um triângulo verde que é maior. Que tal a gente fazer assim, ó, puf, separar eles? Vou pegar e fazer a mágica aqui, ó. O triângulo menor e o triângulo maior. Entendeu agora o que eu fiz? Olha só, vamos colocar os números que aparecem ali. Vamos pegar esse daqui que eu acho. Deixa eu ver se esse aqui é o mais fácil. Esse aqui é o mais fácil. Vamos pegar essas informações. Então, Giovanni, tendo essas informações aqui, vamos preencher esses 2 desenhos. Vamos lá. O triângulo azul é o triângulo menor que está na parte de cima. Ó. Quem que está aqui na parte de cima que formam o triângulo menorzinho? Vai lá, quem são os lados? 3 de x menos 2. Isso, então beleza, eu vou colocar essas informações. Ó. Aqui é 3, opa. Aqui. Aqui, ó. Aqui o 3 e aqui o x menos 2. Ok. Agora vamos partir para o triângulo maior. Que informações que aparecem no triângulo maior, Giovanni? Nesse caso aqui. 4 e Por que x, 4? Por que porque é 4? Tá o vendo? lado grande, né? Isso. O lado grande. O lado grande não é só 1, o lado grande não é só 3, é o pedaço inteiro. Então tem que colocar o 4. Opa. Aqui. Ó, 4. Uia. As canetas deviam trocar conforme o meu pensamento. Eu penso verde e devia aparecer o verde aqui. 4. E o outro é x X menos 1. menos 1. Pronto. E acabou. É Ah, isso. entendi. Entendi. Tá vendo? Se vocês separam, fica muito mais fácil da gente visualizar. Só que ali a figura está sobreposta. Então, fica difícil da gente visualizar. E se vocês repararem, isso aqui é a mesma estrutura que a gente tem do que o problema da árvore, tá vendo? Só que a árvore, né, não está inclinada, está com um ângulo de 90 graus. Mas se eu inclinar, vamos supor, a árvore está caindo e a pessoa também está caindo. Inventou de fazer uma corrida lá do Naruto e ficou inclinado também. Então, pronto, é a mesma ideia, tá vendo? Ó, tipo, um pedaço maior relacionado a um pedaço menor aqui no chão, um pedaço menor relacionado a um pedaço menor ali no chão. E pronto, é a mesma ideia, só que é um outro desenho. Fácil, né? Compreender. Beleza. Ficou mais alguma dúvida? Pode perguntar, tá, pessoal? Esse é o momento de tirar as dúvidas aí. Esse triângulo realmente, tipo, eu fiquei um pouco de dúvida no triângulo. Mas, tipo, fica mais fácil se a gente separar assim, não fica? Só que aí o grande mistério aqui, ó, é não pegar só o pedacinho de baixo aqui do triângulo, tá vendo? Tipo, eu só não vou pegar o x. Opa, cadê aqui o desenho? Eu não vou pegar só esse pedacinho pequeno aqui, ó, que é o 1. Eu tenho que pegar o lado inteiro do triângulo que está aparecendo aqui, tá vendo? E o lado inteiro vai ser a parte de cima mais a parte de baixo. E aqui, ó, é relacionado a essa grande parte de baixo que aparece aqui embaixo.
tá? E a mesma coisa aconteceu aqui no outro. Eu não vou pegar só o 2, eu tenho que pegar 2x mais 2, que é o pedaço todo. Beleza. Então tá. Isso foi o Teorema de Tales, é uma parte importante desse capítulo, tipo... E assim, ó, Teorema de Tales resolve, sem brincadeira, 90% dos problemas de matemática que vocês vão ter na vida real. É meio absurdo pensar nisso, mas é que... quer ver? Um exemplo prático. Eu vou fazer essa conta aqui, eu faço na regra de 3. Regra de 3 é o quê? Teorema de Tales. A maioria das coisas que os pais de vocês inventam de falar de matemática é regra de 3. Vamos supor, estou lá com a conta do mês de telefone, e aí eu consegui um plano, que é um plano fixo que pago tantos por cento por mês. Eu preciso fazer uma projeção de quanto que eu vou gastar no ano. O que eu vou fazer? Regra de 3. Se um mês eu gasto tanto, 12 meses eu vou gastar quanto? Quer ver? Vou botar isso aqui no papel. Vamos supor que eu consegui lá comprar uma internet lá por 50 pila. 50 pila vai estar equivalente a um mês, 12 meses vai estar equivalente a quanto? Pronto, tá vendo? Isso aqui é a regra de 3. Tchu, acabou. E aí a gente chega no resultado. Mas é só multiplicar o 50 vezes o 12? Sim, mas o pensamento por trás disso, do 50 vezes o 12, é exatamente a proporcionalidade, e proporcionalidade vai ser regra de 3, que vai ser o Teorema de Tales. Tá? Então, isso aqui ó, é a coisa... Se vocês tivessem que aprender uma coisa no ensino fundamental, teria que ser isso, tipo, aplicar o teorema de Tales, porque é o que é fundamental. Às vezes, pode acontecer de cair numa equação do segundo grau, que foi o que a gente viu. Vamos supor, eu tenho um problema aqui que envolva também descobrir o melhor tempo aqui, alguma coisa que tenha duas incógnitas. Aí pode ser que caia numa equação do primeiro grau com duas incógnitas, ou então uma equação do segundo grau, mas é basicamente a mesma ideia. Aí a gente vai ter outras ferramentas para resolver essa mesma coisa. Ficou alguma dúvida? E juros também vai ser essa mesma coisa, só que aplicado de um jeito um pouquinho diferente. Os juros, quando a gente trata de juros simples, é mais fácil aplicar essa ideia do teorema de Tales, e quando é juros compostos, aí a gente cai num probleminha que é exponencial, que de certo modo a gente já está aprendendo, mas não é bem o nosso assunto. Uma ou outra coisinha a gente vai resolver, mas a gente não vai fazer grandes malabarismos com o juro composto. Então vamos dar uma revisada aqui. Antes da gente corrigir essa próxima parte, em vez de ser chato e a gente ficar corrigindo, eu vou dar uma revisada aqui nos últimos minutos do que é juros, como é que funciona o lance de juros simples, de juro composto, até porque vocês têm uma atividade que eu postei para vocês para me entregar essa semana, que fala um pouquinho disso, tá? Então vamos lá, vamos entender o que é esse tal de juros aí. Mais aqui um pouquinho. Primeira coisa que vocês têm que saber para lidar com juros é saber lidar com porcentagem. Porcentagem é sexto ano, tá? Tipo, mas eu não lembro como é que faz a conta. Basicamente, é sempre a mesma conta, que é o seguinte, eu quero calcular quanto que é 20% de 250. De maneira prática, simples, a gente transforma isso aqui, essa fração, é 20%, não é 20%, 20% divide por 100, o D é uma multiplicação, 250. Para quem não lembra, multiplicação de fração é o número de cima pelo número de cima, o número de baixo pelo número de baixo. O que ocorre bastante? A pessoa vê duas frações, uma do lado da outra, acha que tem que fazer cruzadinha, acha que tem que multiplicar cruzado. Não, gente, aqui a multiplicação está toda do mesmo lado. Se tivesse lá o igual do outro lado, os números um de um lado e outro do outro, aí sim eu teria que fazer a multiplicação cruzada. Aqui não é multiplicação cruzada, aqui é multiplicação direta, tá vendo? 20 vezes 250 vai dar 5.000. E aí o 100 vezes o 1 dá 100. E aí quando eu faço cortando aqui os zeros, né, que estão sobrando em cima e embaixo, aí a gente vai ficar com 50. Então, 20% de 250 é 50. Bem fácil.
Ah, mas eu não gosto de fazer isso, eu prefiro fazer igual o pessoal faz antigamente, o 10%, 1%, e calculando o que seria. Beleza, pode fazer, ó. 10% é só mexer uma casa. Como assim mexer uma casa? É tira um zero. Então, 10% de 250 é 25. Então, 25 mais 25, 50. Pronto, acabou. Bem mais rápido de cabeça e foi, pronto. Só que isso funciona bem quando os números estão bonitinhos, bem comportados aqui. Quando isso não está tão fácil, aí a gente vai acabar colocando a vírgula mais rápido e tal, e é importante a gente saber esse método prático aqui, né, de botar no papel e resolver de um jeito mais simples. Se eu precisasse 24% de 250, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 24% de 250. O mesmo esquema, ó. 24 sobre 100 vezes 250 sobre 1. Lembrando que qualquer número sempre está sobre 1. Igual. Aí vai fazer a multiplicação ali, deixa eu ver quanto é que fica. Se antes ficou 5.000, agora eu vou ter 4 vezes 250, vai ficar 6.000. Então ficou 6.000 sobre 100, resposta igual a 60. Pronto. Então 24% de 250 é 60. Acabou. Ah, mas eu quero fazer de cabeça como eu fiz antes. Como é que eu faço? Faz 10, 10, 1, 1, 1, 1. Tá vendo? O que é 1% de 250? Desloca duas casas. Então 1% vai ficar 2,5. Ok. 4 vezes 2,5 vai ficar 10. Então eu tinha 50 mais o 10, acabou 60. Também dá para fazer de cabeça, tá? Então, porcentagem é isso. Como é que eu vou aplicar porcentagem em cima de juros? O que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos entender. Os juros nada mais é do que um acréscimo feito a um capital que a gente tem. Capital é a quantidade inicial de dinheiro que a gente tem. Esse capital ele pode crescer ou esse capital ele pode reduzir. E esse movimento e chegando num resultado ali, o final a gente vai chamar de montante. Então, a parte importante que vocês precisam gravar de qualquer questão com matemática financeira, no caso que é trabalhar com juros, é o seguinte, ó, o montante vai ser o quê? Vai ser o capital mais os juros ou o capital menos os juros, dependendo do que a gente vai fazer, né? Então aqui, ó, é capital mais os juros. E esse capital aqui, ó, vamos lembrar o que é. Capital é o dinheiro inicial que a gente tem, os juros é o que vai acontecer, pode ser que seja um acréscimo, né? Então vai ser um juros que vai aumentar esse valor, ou pode ser um desconto, que também vai reduzir esse valor, tá? Então tem essas duas possibilidades aqui associadas, mas em geral a gente vai somar os juros, porque aí vamos supor que se for um desconto, a gente vai ter um juros negativo, que aí então eu vou tirar. Então pode ser a soma de um valor negativo que vai acabar retirando, né? Mas é sempre essa ideia, montante igual a capital mais os juros. Beleza. Então isso aqui é importante. São palavras que não são comuns para a gente. Então, são duas, aumenta do nosso vocabulário aqui, ó. Montante é a palavra, é o resultado depois que a gente trabalhar algum capital, e isso vai ser dado pelo capital mais os juros. Ok. Aí, uma outra coisa que a gente precisa entender é que tipo de juros são esses. Na hora do que tipo de juros são esses, a gente tem a operação de juros simples e a operação de juros compostos. Nos juros simples, a gente sempre vai ter um valor pré-fixado que sempre vai aumentar na mesma quantidade. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, eu tenho lá o meu capital, um capital aqui de 1.000, então aqui meu capital, a gente tem aqui os juros e no final a gente vai ter um montante. Então eu tenho um capital, a gente vai ter uma taxa de juros lá que vai me render, vamos supor, R$ 25 em um mês, e no final desse primeiro mês a gente vai ter 1.025. Se ele for aos juros simples, ó, juros simples, o que vai acontecer? No próximo mês também vai ser 25, no próximo mês também vai ser 25, 25 e assim vai indo. Então fica fácil da gente entender o que vai acontecer nos próximos meses, ó. Então meu capital se tornou aqui 1.025, quando a gente
Soma com os juros, vai ficar 1.050. E assim vai indo. Ó. Aí aqui passa o 1.050, torna para 1.075, e assim vai indo. Só que essa taxa de verdade não acontece quase na vida real, tá? A maioria das vezes que a gente vai aplicar taxas de juros são em cima de juros compostos. E o que acontece no juro composto? Ele vai calcular uma porcentagem em cima de cada mês aqui. Passou um mês, aquele mês ali vai contar como nosso novo capital e a gente sempre tem que estar reatualizando esses juros aqui. Então, na vida real, de verdade, isso quase nunca acontece, tá? Dificilmente a gente vai ter uma aplicação, vai ter um tipo de serviço que vai estar envolvendo um juro simples, tá? A maioria das vezes são juros compostos. E como que funciona o juro composto? Vamos lá, vou pegar um exemplozinho fácil aqui, o mesmo esquema, ó, só que eu vou pegar um número mais fácil, ó, 1.000, aí aqui, ó, eu tenho 10, que é 1% aqui do meu 1.000, então aqui, capital, já vai terminar a aula, só um minutinho, tá, pessoal? Aqui, e montante, então aqui vai ficar no primeiro mês 1.010, e aí o que acontece? Aqui o meu juro é de 1%, eu tenho que lembrar aqui, ó, 1%. Quando eu for calcular 1% disso daqui no próximo mês, não vai ser mais 10, vai ser 10,1. Então, aqui, ó, no próximo mês vai ficar 10,1 somado. E aí eu vou somar o 10,1 com o 10,1, vai ficar, então, 120,1. E no próximo mês eu tenho que atualizar de novo esse valor aqui, ó, venho para lá, 120,1 e calcula 1% em cima disso aqui. Aí 1% significa, eu vou andar mais 2 casas. Então vai ficar lá, nem vai dar para computar isso aqui direito, porque vai ficar isso daqui, ó. Se fosse pensar em dinheiro de verdade, esse último umzinho aqui já nem aparece, porque o nosso dinheiro não tem além desse, né, não tem além do decimal aqui, não tem além do centésimo, aqui já é um milésimo de real, e a gente não tem essa unidade de verdade. Então aqui, ó, isso vai ser o juro composto, a gente sempre tem que ir atualizando os juros nos próximos meses. Beleza, acabou a aula, tá? Deixa eu parar aqui e a gente na quinta-feira a gente discute mais um pouquinho sobre isso de juros compostos, talvez a gente faz mais alguns exercícios. Não esqueçam de preencher a tarefa para sexta-feira, por favor, não deixe para o último momento, entreguem a tarefa, tá? E aí semana que vem a gente faz uma prova sobre isso, mas a gente ainda vai fazer mais umas discussões aí na próxima terça-feira e a prova vai ser na quinta-feira, tá? Tchau, tchau, até na quinta. Fala, Jonathan, tem que